Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai continuar com a série sobre os 200 anos da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Esse é o episódio número 2, logo depois das notas e comentários. E o comentário de hoje ele veio pelo Instagram, quem fez foi Celina Bezerra. Ela deixou esse comentário numa foto de uma das casas da Vila de Simbres. É a casa que apareceu no vídeo, no programa número 42, no PH 42, e também é a mesma casa que foi publicada numa foto no Instagram do Pesqueira Histórica. E Celina diz assim: casa de meus avós Quitéria, que nasceu em 1902 e morreu em 1992, e Josué, nascido em 1888 e falecido em 1951, na Vila de Simbres, em Pesqueira, Pernambuco. Quantas lembranças maravilhosas! Adorava ir aí e sentir a história viva da família nas paredes largas da casa onde o cardeal Arcoverde morou, o primeiro cardeal do Brasil. Minha mãe conta muitas histórias de sua infância, de 3 irmãos. Eu registrei na memória afetiva detalhes das portas de madeira, do fogão a lenha, da horta do quintal, da cacimba nos fundos da casa. Fui muitas vezes aí, na infância, na adolescência e na vida adulta. Belas lembranças. Tem disso, né? Os lugares são muito marcantes para a história pessoal de cada um. E às vezes uma memória de família ajuda a gente a entender a história da nossa sociedade. Por isso que eu valorizo muito também a tradição oral, que se for bem usada, se souber ser usada, é muito útil e pode ser muito enriquecedora. E as memórias familiares, como essa aqui, ajuda a gente a contextualizar a existência de uma casa como essa, de uma autêntica casa simbrense. Então, obrigado, agradeço demais, Celina Bezerra, pelo comentário que você deixou no Instagram, viu? Obrigado mesmo. Um comentário muito emotivo, muito bonito e que ajuda a gente a entender melhor a história daquela casa da Vila de Simbres. Obrigado. Agora eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like se gostar do conteúdo, deixar uma sugestão, um comentário, pode ser no Instagram, pode ser por aqui, eu saio procurando em tudo que é lugar. Se você estiver ouvindo por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, passe pelo YouTube quando puder para fazer a sua participação. Então agora vamos lá, vamos começar o programa. As antigas fazendas do sertão seguiam um padrão parecido com o que a gente encontra nos engenhos da zona da mata. Como a gente sempre fala, elas eram formadas por um quadrilátero funcional que contava com a casa grande, que era a sede, a senzala, a capela e os currais. No caso de Pesqueira, a sede definitiva, a casa grande, era na verdade o que a gente chama de casa de sobrados. Era assim que era chamada na época, inclusive. E essa construção ela é de 1801. Por volta de 1801. Só que a capela só viria a ser construída 20 e poucos anos depois, o que nos parece muito estranho, porque nas nossas antigas propriedades rurais, uma capela era algo quase obrigatório, era algo muito recorrente. Então, sem a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, como é que era o exercício da fé, o exercício dessa vida religiosa da família Siqueira? Naquele tempo, as fazendas que não contavam com uma capela pública, com a igreja ali fora da casa, a igreja naquele entorno ali ao redor ou no terreno da fazenda, elas seguiam um modelo que se utilizava nas fazendas, nas propriedades mais simples, que era o uso de um oratório interno, de uma capela privada, de um quarto de orações dentro da casa. Não que se a casa tivesse um oratório interno em vez de uma capela externa, ela fosse mais simples, fosse menos abastada, mais pobre, porque havia sim fazendas ricas que contavam com seus oratórios internos. Aí a gente pode colocar nessa lista a Fazenda Barra, de André Arcoverde, a Fazenda Catolé, a Fazenda Gravatá, de Pesqueira, e também a própria Fazenda de Manuel José de Siqueira, a antiga Fazenda Pesqueira, ou Fazenda do Pesqueiro. Sobre a devoção da família, a gente sabe que Dona Clara, que era esposa de Manuel José de Siqueira, ela tinha imagens de Nossa Senhora da Conceição e que na casa havia um oratório de madeira com a imagem do Cristo crucificado dentro. Por essa imagem estar abrigada por um oratório de madeira, a gente entende que aquela era a imagem principal de devoção da família Siqueira. É uma grande possibilidade, já que está no oratório, a gente entende que é uma coisa, um objeto de destaque
dentro da casa. Então, supostamente, era a imagem principal da casa da fazenda pesqueira. E além do oratório privado dentro do sobrado, que talvez funcionasse num cômodo separado exclusivamente para isso, Manuel José de Siqueira, Dona Clara e os filhos, eles deviam frequentar a única paróquia existente na região, que era a paróquia de Nossa Senhora das Montanhas da Vila de Simbres. E também, certamente, os padres da paróquia deviam frequentar pelo menos uma vez ou outra a fazenda pesqueira. A gente encontra inclusive alguns registros de casamento realizados na propriedade. Um deles é de 1819, foi o enlace de Antônio de Siqueira Cavalcante, o comendador, com Dona Teresa de Jesus Coelho de Siqueira. O registro, que é muito interessante, pela leitura paleográfica de Sivônia Lima, diz assim: aos 20 dias de fevereiro de 1819, pelas 12 horas do dia, na fazenda do pesqueiro desta freguesia de Nossa Senhora das Montanhas da Vila de Simbres, tendo sido feitas as denunciações sem impedimento, procedendo confissão e exame da doutrina cristã em minha presença e das testemunhas Francisco Xavier Paz de Melo Barreto e Domingos de Souza Leão, ambos moradores nesta freguesia, receberam em matrimônio por palavras de presente Antônio de Siqueira Cavalcante e Teresa de Jesus Coelho de Siqueira, ambos naturais desta vila de Simbres, aquele, filho legítimo do capitão Joaquim Inácio de Siqueira, e Dona Maria de Jesus Cavalcante, esta, filha legítima do sargento-mor Manuel José de Siqueira, e Dona Clara Coelho Leite dos Santos, dispensados dos impedimentos do 2º grau de consanguinidade, logo lhes dei as bênçãos nupciais, que para constar fiz este assento que assino. Vicente Ferreira de Melo, vigário interino. Como vocês perceberam, a capela não é citada. Em alguns registros posteriores, a gente vê que a casa ou sobrado é citado sim, mas nunca a igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que àquela altura, antes de 1822, ainda não devia estar erguida. Isso é o que nos parece. Assim quanto a Dona Clara, ela não deve ter conhecido a capela da fazenda, porque ela morreu em 1814. Então, os exercícios de fé dela devem ter sido realizados em Genipapo, na fazenda do pai, o pai dela era o capitão-mor Antônio dos Santos Coelho da Silva. Lá ainda existe a capela de Santo Antônio, na fazenda de Genipapo, está de pé até hoje. Ela devia também frequentar bastante a matriz de Simbres, era a única existente na região, e, claro, devia exercer a sua fé em casa, no seu oratório privado, dentro do sobrado onde morava. Sobre a construção do templo existe muita polêmica. A crônica e a historiografia registram duas datas, 1802 e 1822. É um assunto, parece simples, mas se a gente for falar, ele se torna bem extenso, porque ele envolve muita coisa que ronda pela periferia do tema. Mas esse é assunto para outro programa. Por enquanto, é isso.